Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui com o nosso tradicional vídeo de análise da coletiva do treinador, no caso, Odair Hellmann, que vem fazendo um trabalho defensivo muito bom no Santos, deixa um pouco a desejar no ofensivo, mas de verdade, com tanto de... Ele vai falar na entrevista sobre isso, mas tem muitos reforços. Comentei aqui, comecei pelo Odair Hellmann, porque já existe um papo rolando nos bastidores de que o Internacional, que não está indo bem no campeonato, perdeu um Grenal, está interessado no nosso treinador, que foi treinador do Inter também, pós volta para a Série A, se eu não estou enganado. Então, esperamos que o Odair não seja tentado pelo passado, apesar que ele parece ser um profissional bastante sério, eu não vejo muita vantagem, tirando a parte de voltar para casa e conhecer o ambiente, sei lá, mas por enquanto é treinador do Santos e esperamos que continue e que o Santos continue não tomando gols, que é o que o Odair tem conseguido fazer. Então vamos falar sobre a entrevista coletiva de Odair Hellmann pós-empate com o Palmeiras em 0-0. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe aí, comente aí. O Milton, do Sócio Rei de Ponta Porã, que sempre comenta, está sempre com a gente, muito obrigado. E falando então do vídeo, a coletiva que a Santos TV divulgou, publicou, disponibilizou no canal. A primeira pergunta é com relação à análise do jogo, propriamente dita. É uma pergunta bem clássica para começar entrevistas coletivas. O repórter começa perguntando sobre a questão de como o Santos jogou contra o Bahia, que, segundo o próprio Odair Hellmann, jogou com uma linha baixa, e o Palmeiras, que teve uma proposta diferente. O Santos jogou muito bem defensivamente, e aí como que foi esse preparo do time, que deu certo e que deu errado. Ele começa agradecendo o torcedor, que lotou a Vila 9 horas da noite de um sábado, que empurrou, incentivou. Então, agradecer muito o torcedor e que os jogadores entregaram tudo que tinha para devolver ao torcedor uma vitória. Não teve a vitória, mas teve competição, organização, luta até o final. E aí ele explica mais ou menos como que foi o primeiro e o segundo tempo, e então já começo com um trecho aqui um pouco mais longo, que deixa eu só ver aqui, que meu computador meio que travou já, mas em que ele detalha o que ele viu que aconteceu na, na partida contra o Palmeiras, e diferenciando aí o primeiro do segundo tempo. Então já um trecho um pouco mais longo, mas muito interessante, que eu coloco aqui para nós ouvirmos e analisarmos. Eu acho que no primeiro tempo, o primeiro tempo é um primeiro tempo que a nossa ideia encaixou perfeitamente, com pressão na saída, com pressão alta na saída, tanto no tiro de meta quanto na organização, na construção. E é difícil pressionar o time do Palmeiras, porque eles colocam 6, 7 jogadores na construção inicial, e se não conseguem, tem a bola longa, né, com o goleiro, com os zagueiros, tanto para a bola de profundidade com o Rony, quanto o Veiga, que faz o movimento entre a linha defensiva e o meio campo, que a gente tem que subir os volantes para fazer essa pressão, né, para criar essa superioridade. Mas a estratégia deu certo, nós conseguimos. Eu acho que faltou a parte final ali, a gente até finalizou, mas faltou um pouquinho a parte final, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de contundência ali, para que a gente pudesse transformar aquela estratégia em uma saída na frente do placar. No segundo tempo, a gente não conseguiu, né? A gente teve dificuldade de fazer o que a gente fez no primeiro tempo, por muitos problemas. Mas a equipe não deixou em nenhum momento de estar organizada, não deixou em nenhum momento de competir, de tentar buscar a vitória, mesmo com a dificuldade de não ficar mais tanto com a posse, não conseguir fazer a mesma pressão que fez no primeiro tempo e fazer as mesmas transições que fez no primeiro tempo, ou através de velocidade, ou através de passes. E o Palmeiras ficou com a bola, mas também não criou nenhuma situação de perigo. Então, no todo, a gente não comemora o empate, né? Então, uma
um resumo bastante eficiente, na minha opinião, do que foi o jogo. Eu concordo com praticamente tudo que ele falou. Eu acho que, de fato, o primeiro tempo do Santos teve mais essa transição, teve um pouco mais de chegada. Segundo tempo, nos dois tempos, o Santos deu bastante a bola para o Palmeiras, mas ele reconhece que no segundo tempo não teve tanta ação do Santos, digamos assim. Ele continua falando que fica feliz com que a equipe competiu, né? Principalmente contra um time como o Palmeiras, que nos últimos 2, 3 anos vem enfrentando todos os adversários muito bem. E encontra. Eu achei interessante a maneira como ele colocou para falar, assim, tirei esse trecho, mas ele falou assim que o Palmeiras compete, enfrenta os adversários e encontra mais facilidade do que encontrou hoje, no sentido de que o Santos dificultou a vida do Palmeiras. Ele fala que o Palmeiras encontrou muita dificuldade, então, taticamente, estrategicamente, teve comprometimento dos jogadores, agradece os jogadores por comprar a ideia, então, muito interessante essa ideia de comprar a ideia. E agora continuar com os ajustes de refino técnico, sempre o refino que é necessário, movimentos ofensivos para que a gente consiga transformar o que fizemos no jogo em vitória. Então, de fato, pelo menos ele reconhece que a ofensividade está faltando. Talvez não a ofensividade em si, mas movimentos ofensivos mesmo, né? Que é o que eu falei na análise do pós-jogo. Eu sinto que falta essa movimentação melhor do ataque do Santos, não ter conseguido fazer isso, e acho que ele reconhece também. A outra pergunta é sobre o David, que mostrou personalidade, entendeu o papel dele, então uma análise da atuação dele. O Odair deu uma resposta bastante parecida com as outras que ele já tinha falado sobre o jovem jogador. Foi bem no jogo, finalizou, teve jogadas individuais, conseguiu trabalhar coletivamente, tem personalidade, o céu é o limite para ele, está dando passos importantes, com personalidade, com a ajuda do grupo, do clube, a tendência ao crescimento. Talvez tenha uma oscilação, porque faz parte, é normal, mas é um menino cabeça boa, sabe que e aí uma coisa que ele já tinha falado antes, né? O que trouxe ele aqui foi o talento dele, mas também dedicação, transpiração e personalidade. Então ele vai continuar. Vamos estar aqui para ajudar no processo de evolução e também, quando precisar de proteção, estamos aqui para fazer isso. Nós, comissão técnica e jogadores, então todos ao redor do David. E aí, mais especificamente sobre a partida, ele fala que foi bem na partida, a equipe foi bem na partida de modo geral, distintos tempos, e aí ele volta no que ele já tinha falado, primeiro tempo de igual para igual, estratégia nossa melhor, conseguiu não deixar o Palmeiras criar aquilo que ele sempre cria, nem profundidade, nem construção inicial, e aquilo transformou em parte técnica, né? Talvez até conseguir fazer um gol no primeiro tempo, faltou transformar tudo isso no gol. E aí, de novo, no segundo tempo, dificuldades que a gente teve, não conseguiu manter a parte técnica, busca da evolução sempre, há um comprometimento muito grande, uma diferença nítida da equipe, do grupo, na resposta da competição, organização muito importante, vamos buscar sempre os ajustes que precisamos e principalmente do meio para frente. Então, mais ou menos o que ele já tinha falado antes, primeiro tempo melhor na visão dele, segundo tempo nem tanto, muito comprometimento, muita entrega, buscando evolução, o que ele normalmente fala. E aí, uma pergunta sobre o sistema defensivo do Santos. Aí tem alguns trechos que eu separei nessa parte, mais trechos, porque ele dá respostas, digamos, mais táticas, assim. Então, eu achei mais interessante. Ele começa falando sobre essa sequência, porque a pergunta foi com relação a não só o sistema defensivo, mas também a entrada de alguns meias, como o Daniel Ruiz, no Lucas Barbosa, até no lugar dos pontas, né, que nem o Ângelo, o Lucas Braga. E aí, se existe um pensamento de mudar. E aí, para as duas perguntas, ele traz algumas respostas. Ele traz algumas respostas interessantes, tanto na questão tática, quanto na questão de por que usar ou não alguns jogadores. Então, ele fala que vai ver essa sequência agora, né? Jogo fora de casa, contra o Audax Italiano, difícil. Estamos com alguns problemas, a sequência que a gente vem fazendo é forte, no sentido que são muitos jogos. Precisa do grupo, precisamos criar essa oportunidade para alguns jogadores para que a gente possa visualizar no campo essas oportunidades. Então, vou colocar aqui o trecho dele, mas ele fala sobre isso de uma maneira interessante, que ele precisa colocar alguns jogadores, não somente por questões táticas, mas para visualizar o que esses jogadores podem fazer. Então, para testar esses jogadores, dá tempo de jogo. Então, vamos ver o que ele fala. A gente vai ver a sequência agora, esse jogo fora de casa. Nós estamos com algumas situações, alguns problemas. E a sequência que a gente vem fazendo é forte, né? E aí você precisa do grupo.
E nós também precisamos criar essa oportunidade para alguns jogadores, né, para que a gente possa visualizar no campo essas oportunidades e também determinados jogadores buscar uma recuperação para que tenham energia de aguentar uma sequência que a gente aguentou de 10, 11, 12 jogos aí. Tem jogador que fez, acho que 11 ou 12 jogos em sequência, a maioria deles, porque nós não estamos substituindo por opção técnica, nós estamos substituindo porque temos um problema ali, ou uma visualização de alguma situação, mas a equipe tem dado uma resposta muito boa nesse sentido, física muito boa. Então, notem que ele fala assim que não está substituindo jogadores por questões técnicas, e sim por questões físicas. Então, dá a entender que ele tem realmente um time titular ideal, que ele não vai abrir mão desse time a menos que precise para poupar jogadores, né? E aí já bate com uma notícia que saiu agora de tarde, na segunda-feira, sobre jogadores sendo poupados. Então parece que Lucas Lima, Dodi e Lucas Braga não viajaram para o Chile. Falaremos sobre isso no pré-jogo. Mas já uma questão em que o Odair está observando uma possibilidade aí de poupar jogadores contra o Audax. Lembrando que é um jogo que é importante, afinal de contas, o Santos precisa pelo menos da segunda colocação. A primeira eu já acho muito difícil, mas vai ser um jogo, uma decisão já na Sul-Americana. E aí ele continua falando, né? Que ele fala dessa questão de jogadores que jogaram 10, 11 jogos seguidos nessa sequência. E aí ele fala assim: 2 dias atrás enfrentamos o Bahia, hoje a gente enfrentou o Palmeiras, conseguimos dar a resposta física de posição, de competição. E aí no segundo tempo ele fala de novo, né, que a proposta não era essa, a proposta era manter a força no primeiro tempo. E aí ele dá uma explicadinha no que aconteceu no segundo tempo, uma explicação um pouco mais técnica, e eu vou colocar aqui também para a gente dar uma escutada. A proposta não era essa, a proposta era de manter a força que tivemos no primeiro tempo e a parte técnica, mas é normal também as substituições, o encaixe. Tem jogadores que estão retomando. Barbosa, por exemplo, é um jogador que está retomando, machucou o tornozelo, isso gera uma dificuldade. Braga, eu tive que fazer a substituição no intervalo, que também está vindo de uma recuperação. Então são situações que acontecem. O Messias, o departamento médico pediu para que eu tirasse porque da batida da cabeça. Então eu tive poucos momentos para fazer ajustes técnicos ou até uma mudança. Eu acho que a gente já encontrou um equilíbrio com esse sistema, esse equilíbrio defensivo. Agora não significa que a gente não possa vir a tentar em determinadas partidas uma ideia diferente, com um jogador a mais no meio, independente seja um jogador mais de característica de marcação ou até um jogador, como a gente fez no próprio jogo do Bahia, mas na parte final colocou o Ed Carlos para trás como segundo volante, tentou uma variação de características, mas isso está dentro da ideia. Então, aí, segundo ele, tá dentro da ideia essa mudança de jogadores, mas eu acho que ele, até pela atuação do Santos mesmo contra o Bahia, que não foi lá essas coisas, acho que ele imagina mesmo que o time ideal dele é aquele que a gente meio que sabe, assim, né? Marcos Leonardo de centroavante, se não tiver agora o David, Ângelo numa ponta, Mendonça se tiver disponível na outra, a dupla de zaga com o melhor que tiver, que no caso agora é o Messias e o Joaquim, os laterais esquerdo e direito com o melhor que tiver, que no caso agora é o Gabriel Inocêncio e o Lucas Pires, meio de campo é Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, então meio que ele tem o time imaginado, e aí, apesar dele nesse final ele falar que vai testar outras formas, eu não tô vendo muito teste, eu acho que ele só tá colocando por necessidade mesmo. E aí ele até lembra, né, que ele, numa outra entrevista coletiva, ele falou que ele nem fala mais de defesa. Então ele fez a brincadeira assim, defesa, eu lembro que eu conversei com vocês, até tive a oportunidade e tal. Não, perdão. Ele tá falando sobre, acho que até foi o Ademir que fez essa pergunta, que ele teve mais tempo numa outra entrevista que fez fora da coletiva, de falar sobre a defesa, e aí ele fala assim, que teve as oportunidades, os diagnósticos que fizeram, e aí depois do Paulista tinha que dar passos distintos e diferentes. Ele fala exatamente assim. E aí ele vai falar sobre como procurou melhorar depois do Campeonato Paulista, e esse vai ser mais um trecho que eu vou colocar dessa resposta, que é uma resposta que eu acho que taticamente é muito, muito rica nesse sentido. Paulista. Nós precisávamos competir mais, nós precisávamos ser mais intensos, nós precisávamos ter mais velocidade, porque isso reflete na parte técnica.
Isso reflete na confiança individual do jogador. Só vou dar um exemplo para vocês. Teve jogo, por exemplo, no Campeonato Paulista, que nós corremos 89 quilômetros, em termos de volume de equipe, 90, 93. Hoje nós estamos fazendo 105, 103, 107, 100, sabe? Então nós estamos falando de 20 quilômetros a mais. Nós estamos falando de velocidades em alta. A equipe não quase dobrou as velocidades em alta. Individualmente tem jogadores que faziam determinadas ações em velocidades em alta, hoje estão dobrando as ações. Isso foi aquele momento de preparação, o diagnóstico primeiro, né, o reconhecimento daquilo que precisávamos melhorar, o diagnóstico, e aí sentar todo mundo, planejar ir com método, conteúdo e fazer. E nós não mudamos, pelo contrário, nós estamos mais agressivos para frente e cada vez mais tentando. Claro que o tempo, esse intervalo de 2 em 3 dias, dificulta. Nós fizemos, sabe como é que foi o treino para enfrentar o Palmeiras? Nós posicionamos uma bola parada e eu conversei em vídeo para os caras, porque eu recuperei os caras inteiramente. Nós não fomos para o campo para treinar. Claro, a gente tem um lastro de treinamento, a gente tem um lastro de conhecimento, mas foi na visualização do vídeo, na conversa, no cognitivo do jogador e no comprometimento dos caras. Então, olha o progresso que a gente fez. Tem coisas a melhorar? Eu sou aqui, eu sou um transparente, vocês me conhecem. Tem coisas a melhorar, evoluir. Mas a gente evoluiu de fato. De fato. Nós estamos muito mais fortes hoje, como time. A equipe compete mais, é mais intensa, e isso reflete também na parte técnica. Eu acho que faltam ajustes técnicos, mas qual é o setor, por exemplo, que eu tenho conseguido repetir menos ou nem repetir? Que é o que eu estou falando aqui para vocês há um tempo, que é o setor ofensivo. Talvez... Então ele traz algumas coisas interessantes, assim. Primeiro a questão de como que eles marcam, eu achei legal isso que ele falou, né? De como que eles marcam a intensidade, a movimentação dos jogadores. Então ele fala que o time está correndo 20 quilômetros a mais, interessante isso, 20 quilômetros é a distância, até pelo alto nível, você aumentar 20 quilômetros de percorrer alguma coisa é interessante. Ele fala dessa questão da intensidade que precisava, da falta de treinamentos de novo, então como que ele conseguiu treinar para jogar contra o Palmeiras? No vídeo e no cognitivo do jogador. Então, beleza, funcionou, então tá valendo. E ele termina falando da parte do time que ele não consegue repetir, e é uma coisa que eu, de fato, tendo a concordar, até porque trouxe isso no pós-jogo do empate. O Santos teve muito problema de contusão no ataque. Eu imagino que é possível que esse time, se tivesse uma sequência de jogos ou do Soteldo ou do Mendonça, porque na hora que o Mendonça estava melhorando, se contundiu, e o Soteldo também não conseguiu se manter, né, em campo, mas talvez, se algum dos dois tivesse uma sequência maior, o Santos tivesse mais opções de jogada no ataque. Então eu entendo esse argumento dele. Não é que ele está falando que é verdade, mas eu acho que faz sentido. Tem lógica o que ele falou. E aí ele fala isso, né? Que se tivesse conseguido repetição, teria conseguido fazer com que eles treinassem. Então, essa coisa do treinamento dentro do jogo. Né? Então, uma repetição para conseguir uma variação seria interessante. E a defesa teve várias repetições, né? Um pouco mais simples você desarmar jogadas do que conseguir criar, mas é fato também que essa defesa toma muito menos gols do que antes. É a melhor defesa do campeonato atualmente e teve mais questões de repetição. Então, ele falou que se tivesse essa repetição também no ataque, e quem sabe a gente veja isso em algum ponto do campeonato, não sei, mas gostaria, talvez estivesse em outro estágio defensivo, ofensivo, mas que a gente mudou, comprometimento que a gente diagnosticou, que a gente está contra a postura, tá. Então, temos que dar outros passos e a parte ofensiva é uma delas, é como ele termina a resposta. Comentando da questão de 9 jogos, né? Então, foi uma sequência pesada essa de maio, e agora mais 3 jogos fora de casa para fechar o mês. Viagem para o Chile, viagem para Bragança Paulista, para Salvador. É o momento de poupar, segurar um outro jogador pelo desgaste. Já sabemos que poupou alguns jogadores para essa viagem contra o Audax italiano. E aí ele fala assim: não, a partir de amanhã, que no caso era domingo, ontem, já vamos estudar a situação do adversário e também essa situação. Então, possivelmente eles já estudaram o Audax italiano e viram que
daria para poupar jogadores como Lucas Lima e Dodi. Fazer o que a gente sempre faz, visualizar cientificamente a fisiologia, conversar com o departamento médico, fisiológico dos jogadores, fazer essa avaliação que faz periodicamente, depois dos jogos, e aí talvez oportunizar outros jogadores. Então, de novo, ele trazendo essa ideia de dar oportunidades para jogadores que aproveitem aí a ausência de alguns outros por questão de cansaço. Talvez uma mudança de sistema, não só para recuperar, né? Talvez não esteja recuperado na quarta-feira, mas tem uma viagem que é mais cansativo ainda, mas também para oportunizar talvez uma mudança e ganhar mais jogadores tendo oportunidade, podendo mostrar uma resposta técnica para nós, para a gente se encorpar cada vez mais. Tanto que o Patati vai fazer a sua primeira viagem internacional aí, foi relacionado, já surge aí como uma oportunidade para um jovem jogador. Vamos fazer pontualmente, espero que seja pontualmente, ele fala, mas a ideia é pensar bem a respeito deste próximo jogo. E aí, a outra pergunta tinha sido sobre o David, essa daqui, a próxima, é sobre o Ângelo. Então, existe evolução do Ângelo, a pergunta mas parece que ele ainda sofre um pouco com a insegurança, principalmente na questão da finalização de fora da área. E aí, como que tem sido o trabalho com ele? O Odair já tinha feito alguns comentários sobre o Ângelo em outras entrevistas, não fugiu muito do que ele já tinha falado. Tem conversado, tem trabalhado, né, que é o mais importante. Ele já finalizou mais, tem finalizado mais. Hoje ele teve uma oportunidade de finalizar, mas fez um gesto que não sei se ele desequilibrou. Vou começar especificamente com ele, mas acho que ele tem olhado mais para o gol, tem tentado essa situação. Essa evolução, né, buscar, trabalhar, repetir, tem que ir com cuidado, porque 3 em 3 dias não dá para fazer o cara ficar chutando 60 chutes para o gol. Estamos fazendo, trabalhando situações ofensivas, não só de finalização, mas também do drible, 1 para 1, definição de cruzamento, perna direita. Tudo é busca para a carreira dele e para o Santos, né, para nós, ele fala. Acho que ele evoluiu, é uma questão de continuidade. Hoje foi um jogo duríssimo, talvez não tivesse mesmo tanta oportunidade, uma que ele acha que teve, finalização de longa distância. Além de trabalhar, então, conversar, sentar, mostrar o vídeo, movimentos, drible, a gente tem conversado para ele deixar a energia do drible para determinados momentos do campo. Isso aqui é interessante também, essa fala de você saber correr na hora certa, né? Buscar os atalhos do campo. Então essa busca da nossa evolução dele, ele também está buscando isso, evoluindo nesse. Então, essa mais uma resposta sobre o Ângelo, achei que foi bastante válida nesse sentido. E aí, a pergunta é sobre a questão da competitividade do Santos, se o Santos continua brigando na parte de baixo da tabela, como muitos julgaram que seria. E aí ele deu uma resposta não muito comprida, eu vou colocar ela inteira aqui, falando sobre como o próximo jogo é sempre o jogo da Copa do Mundo, que é uma frase que ele já tinha usado antes. Se não me engano, é nessa resposta que ele vai usar também. Vou colocar aqui. Muita gente imaginava? Eu acho que a palavra competitividade, ela houve hoje com e sem bola, né? Principalmente no primeiro tempo, onde a gente enfrentou o Palmeiras com uma estratégia, com uma organização, com competição, mas com jogo, com troca de passes, com chegadas, com cruzamentos, com definição, com finalização. E no segundo tempo, sim, aí com mais competição, com mais organização e menos a parte técnica, menos a transição através de posse ou através de contra-ataque, que por várias circunstâncias. Mas o Santos está mais forte, isso é certo, e a nossa visualização é sempre a próxima partida. O Santos joga a Copa do Mundo no próximo jogo. O próximo jogo para nós é a Copa do Mundo. Então é recuperação, visualizar quem está 100%, Copa do Mundo na próxima partida, e isso vai nos dando regularidade, nós vamos ganhando pontos no Campeonato Brasileiro, temos os objetivos de passar de fase, então a próxima partida ela é a mais importante, nós trabalhamos em curta visualização de enfrentamento. Odair, boa noite. Então aí, de novo, né, essa questão da próxima partida é a Copa do Mundo, próxima partida é mais importante, eu acho que é o jeito certo de pensar nesse time, é um time que está num processo de evolução, mas de estrutura tática defensiva melhor, sem conseguir evoluir ainda na parte ofensiva, mas que tem muita pressão, como ele sempre bateu na tecla da questão da reconstrução,
Então, acho muito interessante ele falar sobre isso de novo. Ele já tinha comentado sobre a questão da próxima partida da Copa do Mundo, próxima partida é mais importante. E é assim que vai acabar sendo mesmo, né? Não adianta o Santos pensar que, já ganhou do Audax Italiano, vamos pensar no mata-mata, no Bragantino, para depois considerar o mata-mata contra o Bahia tranquilo. Não existe isso. Todos os jogos para o Santos serão difíceis, tanto que o Santos não conseguiu vencer o Audax Italiano em casa e terá que vencer fora se quiser seguir vivo na Sul-Americana. A outra pergunta, em seguida, foi a questão do Lucas Pires, que foi muito aplaudido na partida. Tem características diferentes do Felipe Jonathan, então como está sendo o trabalho com ele? Ele fala assim, né? Nossos laterais têm toda a liberdade de progressão, de passar, de fazer a construção ofensiva junto com os pontas, com os meias. A gente trabalha esses movimentos. E aí ele dá uma explicaçãozinha rápida aqui que eu vou colocar sobre a maneira como o Palmeiras jogou e como que isso influenciou. É bem rapidinho, 20 segundinhos, só para ouvir a explicação dele sobre a Olha questão esses de como o movimentos. Palmeiras entrou em campo. Hoje a gente até não precisou fazer muito linha de três para fazer essa construção, para jogar os alas lá dentro da linha adversária, porque o Palmeiras marca só com um cara os dois zagueiros, então a gente fazia a construção inicial com os dois zagueiros e deixava os laterais um pouquinho mais abertos para induzir a situação dos pontas do Palmeiras. Ele fez uma boa partida. Então, bom, vocês já sabem que ele vai falar que o Lucas Pires fez uma boa partida, mas interessante essa maneira dele enxergar, né? Por exemplo, o Palmeiras colocar só um em cima dos zagueiros, então não precisar ficar tanto na marcação, achei interessante. Então não precisou fazer essa linha de três. Achei que ele conseguiu ler bem a partida e o Santos não tomou gol, então ele estava certo, né? Acho que meio que mostra isso. Aí, fala que fez uma boa partida, tem uma capacidade técnica para gerar a situação ofensiva, espero que tenha. O último jogo teve uma oportunidade de finalizar cara a cara com o goleiro, acabou tentando um chute cruzado. Tá passando confiança para ele, é um jogador com muito potencial, tem valências físicas, capacidade técnica, às vezes oscilou um pouco, mas no Paulista deu resposta. Só tínhamos ele, inclusive, ainda bem que ele deu resposta, mais ou menos, né? Deu uma resposta muito importante, de personalidade mesmo, e no momento ele não está com toda a recuperação, não está totalmente recuperado. É um jogador que a gente tem um respeito muito grande, fica muito feliz quando ele consegue, né? Porque ele tem essa possibilidade de fazer um bom jogo defensivo, fazer essas passagens que eu acho que ele realmente tem. Acho que ele falta saber ainda o momento certo de tentar o cruzamento ou não. E aí ele fala desse cruzamento. Então vamos trabalhar ainda mais essa passagem dele, boa, tomara que trabalhe mesmo, para terminar com mais refino a jogada. Possibilidade de fazer a tabela, eu acho que falta isso no Santos mesmo, os jogadores abrirem e se movimentarem no ataque para possibilitar essa tabela, essa triangulação. E ele fala que ele tem essa capacidade e as pessoas confiam nele, passar confiança para ele, né? E que é um jogador que precisa de confiança e tem a total confiança do neste sentido. Aí uma pergunta dupla, então, a evolução, né? Como que teve na evolução na jogada aérea defensiva e o que foi feito para melhorar, né, a jogada aérea defensiva e sobre o Soteldo do Mendonça. Então aqui é o último trecho que eu vou colocar dele, né? Mas enfim, ele fala que fez uma brincadeira. É aí que ele fala, né? Que ele não ia mais falar de defesa, porque de fato melhorou muito a defesa. Ele comenta que no Campeonato Paulista 50% dos gols foram de bola parada. No jogo contra o Palmeiras foram 2 gols de bola parada. Todos os clássicos sofreu gol de bola parada. Do Palmeiras foram 2 que iguais, né? Desviaram no primeiro pau. E aí ele fala sobre como que foi esse processo para conseguir melhorar a questão defensiva, e eu vou colocar aqui, já está quase no final da entrevista, essa é a penúltima pergunta, mas eu vou colocar aqui mais um trechinho para a gente ouvir o Odair falar de tática. Eu acho que é interessante quando ele fala sobre isso, sobre como que ele trabalha essa questão, principalmente como ele conseguiu melhorar o Fazer defensivo do time. trocas de características técnicas no time para botar jogador alto para defender a bola parada, mas melhorar posicionamento, melhorar a imposição, visualizar as jogadas ensaiadas do adversário. Então a gente sabia que o Palmeiras tem essa batida no primeiro pau, a gente fortaleceu uma dobra ali no primeiro pau, né? Então a gente, além de diagnosticar, a gente foi para o campo treinar, montou treinamentos específicos de enfrentamento de bola parada para justamente a equipe evoluir nesse aspecto. Evoluiu, que bom, nem vamos falar mais disso. Então, ótimo, não vamos falar mais disso, mas felizmente ele conseguiu aí encontrar soluções para não tomar gol do Palmeiras, né? Já é alguma coisa. Santos que perdeu e tomou o gol do Palmeiras
todos os últimos jogos, os últimos 8 jogos que tinha perdido do Palmeiras, ele conseguiu pelo menos estancar isso, já é um começo. Então, e é interessante que ele fala, né? Principalmente na questão da postura, arrumar a postura tática do time, por meio de treinamentos, por meio do jogo, eu achei que, bom, tá fazendo efeito, acho válido. E aí ele fala que ele daí pergunta, né? O Soteldo Mendonça, ele falou, vamos ver, vamos ver. Soteldo acho que foi relacionado, então deve estar no jogo contra o Audax italiano. E aí a última pergunta é o que espera do próximo jogo contra o Audax? Aqui uma resposta bem protocolar, né? Fala jogo difícil, extremamente difícil, importante para nós, precisa manter o padrão de organização, de competição, conseguir fazer os 2 tempos lá, uma coisa que ele sempre bate, né, que ele sempre diferencia muito os 2 tempos. Então é importante que o Santos consiga fazer 2 tempos bons, fazer os 2 tempos com um aspecto técnico de boa qualidade. E aí ele lembra do jogo na Vila Belmiro, teve controle da partida, mas não produziu tanto de fato. Parte de finalização, de criação final, para que transformasse a posse e o domínio territorial nas situações de gol. Então a gente espera fazê-lo lá. Então ele quer conseguir isso, transformar em situações de gol lá no Chile, para que a gente consiga mais uma vitória fora de casa. Mas sabemos que é um enfrentamento extremamente difícil. Vamos avaliar quais jogadores e qual a situação de sistema, de ideia de jogo, que a gente vai para lá. A gente, como ele já falou antes, né? O próximo jogo é sempre o mais importante, então tivermos de melhor dentro do nosso grupo, a gente vai para lá para conseguir a vitória. Então, não sei se é exatamente o que tem de melhor, já que o time vai com desfalques, mas essa foi a entrevista então do Odair Hellmann com relação a essa partida contra o Palmeiras e já pensando na partida contra o Audax italiano, que possivelmente não vou conseguir assistir a entrevista coletiva, já que a Conmebol não libera as imagens, mas ficam aí mais uma análise dos meninos de Fora da Vila com relação a outra entrevista coletiva do Odair Hellmann. Entrevista que trouxe muitos elementos táticos, achei que foi interessante. Ele conseguiu enxergar bem essa questão do jogo contra o Palmeiras, inclusive um Santos que não sofreu muito, que não teve tantos problemas com relação a um ataque sempre perigoso do Palmeiras. Então, esse é o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos e a cada um dos nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e comente o que você está achando do trabalho de Odair Hellmann, se você quer que ele fique ou se você prefere mandá-lo para o internacional. Eu espero que ele fique. E continue acompanhando o nosso trabalho. Comentem aí muito para a gente poder interagir. E no mais, para cima deles, um abraço.